Anima Studios apresenta orações subordinadas a adjetivas. Ei você aí, é você mesmo que eu tô falando. Você tem conhecimento suficiente sobre as orações subordinadas a adjetivas? Você sabe qual a diferença e as classificações entre elas? Se você não sabe, passa muitos problemas e muita raiva estudando isso, não se preocupe. Guilherme e Martins irão lhe ajudar a resolver esse problema. Depois dessa mini aula, você vai passar a entender todo esse assunto e sua nota subirá de 10. Vem com a gente, pode confiar. A oração subordinada adjetiva é aquela que se encaixa na oração principalmente. Funcionando como adjunto abdominal, as orações subordinadas adjetivas se classificam como explicativa e restritiva. A explicativa acrescenta uma qualidade acessória ao antecedente e são separadas de oração principalmente por vírgula. Exemplo: os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salário. Que são iniciantes é uma explicativa, porque está explicando que os jogadores são iniciantes. Orações subordinadas adjetivas restritivas. Elas são o contrário das orações explicativas. No caso, as restritivas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente. E elas também não são separadas por vírgulas. Por exemplo, na frase: as pessoas que são racistas merecem ser punidas. A oração subordinada adjetiva restritiva está em que são racistas. Orações subordinadas adjetivas desenvolvidas. As orações desenvolvidas apresentam as seguintes características: iniciam-se com pronomes relativos. Os pronomes relativos são invariáveis, como quem, que, quando, como e onde. As variáveis são o qual, os quais e as quais, quanto, quantos e quantas. Contém verbos nos modos indicativo ou subjantivos, como modo indicativo. Os modos indicativos manifestam ações habituais, bem como expressam tanto os fatos presentes como o passado ou futuro. Exemplo: caminho todas as manhãs. Caminho todas as manhãs são o que acontece, como o presente. Caminhei ontem à noite. Foi o passado que aconteceu. Caminhei sábado à tarde. Caminharei o sábado à tarde. São o futuro que vai acontecer. O modo subjuntivo são manifestos desejos ou hipóteses no tempo presente, bem no passado e no futuro. Exemplos: espero que chova durante toda a noite. O desejo do presente. Espero que chova durante a noite. Se chovesse, as plantas teriam regadas. É uma hipótese do passado. Orações subordinadas adjetivas reduzidas. Essas orações apresentam as características de não se iniciarem com pronome relativo, conter verbos no infinitivo, gerúndio ou particípio, e de acordo com a forma nominal usada, elas podem ser reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio ou reduzida de particípio. No caso dos verbos da oração que estão no infinitivo, pode ser pessoal e impessoal. No caso do impessoal, não se refere a nenhuma pessoa, referindo-se apenas à ação e podendo ter o valor de substantivo algumas vezes. Como por exemplo, ele tem um falar horrível. O verbo no infinitivo impessoal é falar. Ajudar é a melhor forma de gratidão. O verbo no infinitivo pessoal é ajudar. Rir é o melhor remédio. Rir é o verbo que está no infinitivo impessoal. Já o infinitivo pessoal é flexionado e varia em número e pessoa. Como por exemplo, ouvi eles levantarem devagarinho.
Levantar está flexionado em pessoa, no caso a terceira, e no plural. Gerúndio. O gerúndio ele é caracterizado pela terminação em NDO. Não se flexiona e ele pode exercer também o papel de advérbio e de adjetivo. Alguns exemplos são: estava falando pelos cotovelos quando eu cheguei. Falando termina em NDO, então é o verbo que está no gerúndio. Acenando e disse adeus. Acenando, do verbo acenar, está terminando em NDO, então é gerúndio. Passarinhos cantando era o que eu precisava para relaxar. Cantando é o verbo que está no gerúndio. Particípio. O particípio ele pode ser regular e irregular. O regular ele é caracterizado por terminar em ado e ido. Por exemplo, tinha fritado batatas para o jantar. Fritado vem do verbo fritar e termina em ado. Já o particípio irregular ele pode exercer o papel de adjetivo. Por exemplo, em adoro batatas fritas, fritas é o adjetivo de batatas. Agora, após ver o que são orações reduzidas e desenvolvidas e o que a gente precisa saber para poder entender elas, vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo de oração desenvolvida temos a frase: ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. As orações desenvolvidas, como Martim falou, tem um pronome relativo e o verbo pode estar no modo indicativo ou subjetivo. Nesse caso, encantou está indicando o modo indicativo, no passado. Já essa frase no modo reduzido, ela fica: ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. O verbo ficou então no modo infinitivo, com a terminação em AR. E essa oração pode ser classificada como uma oração reduzida de infinitivo. No segundo exemplo, temos a frase: assistir às atuações dos velhinhos que cantam. Que cantam é um pronome relativo seguido no verbo no indicativo, então é desenvolvida. Já no modo reduzido, ela fica: assistir às atuações dos velhinhos cantando. Cantando termina em ANDO, então está no gerúndio. Assim, a classificação dela fica a oração reduzida de gerúndio. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto e até a próxima. Falou!